Beleza, galera? Hoje é dia 2 de março de 2019 e hoje eu terminei de ler o livro Como Ler Livros, do autor Mortimer Adler. O livro surgiu da necessidade que o autor viu de melhorar a leitura dos americanos na época lá, isso na década de 40, porque ele viu que as pessoas estavam ruins na leitura. Imagina se fosse feita essa análise hoje aqui no Brasil, né? E aí o que acontece? A ideia inicial do livro, que ele é classificado como um livro manual, é te fornecer dicas e estratégias para que você melhore a sua leitura. Ele vai fazer uma classificação de leitura separando da seguinte maneira: leitura elementar, leitura inspecional, leitura analítica e leitura sintópica. Uma vai englobando a outra, elas são complementares. Ou seja, para o cara ter a leitura sintópica, ou fazer a leitura sintópica, ele tem que dominar a leitura analítica, que consequentemente, para fazer a leitura analítica, ele tem que dominar a leitura inspecional e a leitura elementar. Então, você vai progredindo aí nessa escadinha. E o livro ele vai focar mais na leitura analítica, que é aquela leitura que você tem que fazer para dominar um determinado livro. A sintópica é diferente porque a sintópica você vai fazer uma análise com vários autores, vários livros diferentes. A leitura analítica é de um determinado livro X. E aí, por que ele bate nessa tecla? Porque é a leitura mais difícil, é aquela que exige mais do leitor. Ele vai falar que para você fazer a leitura analítica não é em qualquer livro que você vai fazer isso aí. São só em livros que valham a pena você fazer isso. Você não vai pegar um livro do Felipe Neto para fazer leitura analítica num livro do Felipe Neto. Não vai pegar um livro de corte e costura, um livro de manual, um livro de poesia e fazer leitura analítica. Você vai pegar livros que tenham a necessidade de se fazer essa leitura analítica. Esse é um desses livros, na minha singela opinião, mesmo sendo um livro manual. É muito interessante você ter, porque ele também traz uma parte bem filosófica durante aí no decorrer do livro, praticamente do livro inteiro. Então, na minha opinião, é importante fazer uma leitura analítica nesse livro. Mas aí outros livros clássicos, por exemplo, você vai utilizar a leitura analítica para que você extraia ao máximo ali do conteúdo desse livro. E a base geral do livro é o quê? A frase que resume o livro: faça leituras ativas, não façam leituras passivas. Leitura passiva é aquela que você vai passar o olho ali e vai estar só lendo as palavras, fazendo junção das letras e recebendo aquela informação ali. Você não está pensando a respeito, você não está fazendo perguntas a respeito, não está fazendo nada. É como se você sentasse na frente da televisão e ficasse assistindo o Jornal Nacional ali, só recebendo a informação. A leitura ativa, ela exige um esforço tremendo do leitor. Ele tem que interagir com o livro, ou coceira no olho. Ele tem que interagir com o livro, ele tem que fazer perguntas para o livro e, logicamente, tentar respondê-las. Tem que fazer anotações no livro, fazer observações, enfim, comer o livro, comer e digerir, né? Não vai dar comer e dar uma indigestão, né? Comer, digerir muito bem o livro, aprender a criticá-lo, a julgá-lo. Ele fala isso lá no meio do livro, que na verdade ele fala o seguinte: não adianta você ler um livro e não entender o livro e depois querer criticar uma coisa que você não entendeu. Então, no mínimo, para você fazer uma crítica, que crítica não é necessariamente discordar do autor, crítica é você julgar o livro, como eu acabei de falar. Então, para você fazer esse julgamento, você tem que ter, no mínimo, entendido o livro, no mínimo se esforçado para entender. E aí sim você pode ou concordar com o autor, você pode discordar, você pode suspender o seu julgamento enquanto você se aperfeiçoa mais ou vai buscar mais conhecimento para aí sim dizer se você concorda ou discorda. Algumas coisas que eu anotei aqui que são interessantes a gente falar rapidamente. Eu fiz as anotações, como de praxe eu sempre mostro, foram 10 páginas dessa resenha aqui, ó, né? Referente a esse livro. Lógico, eu não vou ler tudo aqui, porque senão você não vai ver o vídeo vai ficar gigante. Então tô falando só das ideias centrais. Mas eu anotei algumas coisas aqui que eu acho interessante a gente falar. Uma coisa muito legal que ele falou é o seguinte, logo no começo do livro, que ele fala que o objetivo do livro é melhorar a habilidade de leitura das pessoas. E aí ele mostra lá no começo uma matriz que é diferenciada assim: poesia, teatro, prosa, história, ciência e filosofia, como se fossem as classificações das leituras. Você indo da poesia até a filosofia. Conforme o grau de certeza vai aumentando, você vai caminhando
aí em direção à filosofia. E aí, dentro dessa classificação, ele divide aí pelos níveis de leitura, que seriam elementar, inspecional, analítica e sintópica. Ele fala que o objetivo deve ser a capacidade de ler coisas em diferentes velocidades. O que acontece? Muitos cursos de leitura dinâmica, por exemplo, ele quer te ensinar a ler o mais rápido possível. E o autor não vai falar, ó, a leitura dinâmica ela deveria ser você aprender a ler em variadas velocidades. Então, se você vai pegar um livro, de novo, da Kéfera para ler, você não vai ter que ficar ali 1 ano lendo o livro. Você vai ler ele rapidamente. Eu não tenho por que ficar perdendo tempo ali. Agora você pega lá a Suma Teológica de Tomás de Aquino, você não vai ler na mesma velocidade. Então a ideia é essa oscilação. A leitura dinâmica ela deveria oscilar. Você lê rápido o que deve ser rápido, lê mais ou menos o que deve ser mais ou menos e lê lentamente uma coisa que deve ser lida lentamente. Então é você saber fazer essa diferenciação. Logo no início do livro, ele diz que uma montanha de fatos pode se tornar um obstáculo ao entendimento e dá o exemplo da própria mídia, que é projetada para tornar o pensamento algo desnecessário. Com sua cabeça cheia de informações, você apenas as reproduz sem ter pensado a respeito. É aquela enxurrada de informação que a mídia joga pra gente, na maior parte das vezes, falsa. E ela joga tanta informação que você vai lotando sua cabeça de informação, você não pensa a respeito daquilo e você apenas repete aquela informação que está recebendo. Quantas vezes você parou para refletir a respeito de uma informação que você recebeu do jornal, de uma mídia escrita, falada e tal? Você não faz isso, você vai acumulando e você pensa que você está ficando cada vez mais inteligente porque você está acumulando um monte de informação na cabeça, mas não é bem assim. Ele fala da diferença entre ler para se informar e ler para aprender e entender. Aprender é saber, além de que algo é um fato, do que se trata esse fato. Então aí você começa a entender. O fato é X, pum, aconteceu tal coisa. Mas aí você tem que tratar do que se trata esse fato. Ou seja, por que ele é assim, quais as conexões com outros fatos que ele tem, etc. Quando ele vai tratar da leitura ativa, ele vai falar bastante a respeito das perguntas que devem ser feitas na hora da leitura e a consequente tentativa de resposta delas. E aí é interessante o livro, por ele ser um manual, que ele vai já te dar essas perguntas prontas aí. Então ele vai te falar assim, ó, pergunte isso para o autor. Pergunte isso, pergunte isso, pergunte isso, pergunte isso, pergunte isso. É essas perguntas que vão fazer com que você vá entendendo cada vez melhor o livro. O conhecimento genuíno vale mais que a mera opinião. É aquele negócio, a informação da mídia chega, você se lota de informação da mídia e repete aquilo lá, você forma uma opinião. Não necessariamente você entendeu o assunto. Então é mais importante você entender do que ter uma mera opinião. A questão da leitura é qualidade, não quantidade. Isso aqui é muito importante. Tem gente que fala aí que eu li 1000 livros no ano. Beleza. E aí, qual a qualidade desses livros que você leu? Se fosse provavelmente um livro de qualidade, você vai durar 1 ano ou mais para lê-lo. Então a importância não é a quantidade, é a qualidade. Ele fala que fatos jamais devem ser discutidos, ou seja, você vai perder tempo. O fato é um fato e acabou. Livros de ficção, nós não concordamos ou discordamos, e sim gostamos ou não. Ele fala a respeito disso com relação aos livros de ficção. Ele não está tentando provar a verdade de coisa nenhuma. O nome já diz, é uma ficção. Se quer aprimorar sua leitura, não pode ler qualquer livro ou artigo. Livros que não desafiam a sua capacidade não o tornará um leitor melhor. E eu já te adianto, esse livro aqui, ele vai exigir um pouco da sua capacidade, sim. Como eu já falei, ele tem algumas partes filosóficas, mas ele tem alguns conceitos que você tem que ficar atento. Quando ele vai falar a respeito do que é argumentação, do que é uma frase, do que é isso, do que é aquilo, ele vai te dar vários conceitos ali que, se você não estiver atento, você passa direto. E depois, no final do livro, ele tem vários exercícios que é de cada um dos níveis de leitura. Ele coloca textos aqui que não são tão simples assim. Ele coloca a Política de Aristóteles, por exemplo, Charles Darwin, A Origem das Espécies e tal, coloca aqui a Divina Comédia, enfim, ele coloca textos aqui que não são tão simples assim. E é bem interessante com relação a isso que ele traz aqui uma relação, lá a partir da página 352, dos livros clássicos. O que são livros clássicos? É aqueles que já passaram por um tempo aí razoável de anos para ser considerados clássicos, ou seja, nesse período eles não foram esquecidos nem jogados no limbo. Então eles são considerados livros clássicos. Eles duraram por muito tempo e a verdade contida neles está aí, até hoje.
Não necessariamente é verdade, mas eles influenciaram muito a vida aí da civilização ocidental, no caso aqui dessas relações. Então ele tem aqui uma relação gigante de livros, que são livros que mereceriam a leitura analítica. Então ele começa lá, tá por ordem de data, começa lá com Homero, com a Ilíada e a Odisseia de Homero, ele fala sobre o Velho Testamento, Ésquilo, Sófocles, e aí vai indo pela história nossa aqui. São livros que influenciaram o pensamento ocidental. Ele vai até a atualidade. Aqui o último livro é o autor aqui viveu entre 1918 a 2008, o livro O Primeiro Círculo e Pavilhão dos Cancerosos. Então ele vai falando sobre essa relação, e são livros aqui, lógico que dificilmente você vai conseguir ler eles todos, é uma porrada, mas tem aqui uma relação, o que você mais... Euclides, por exemplo, tem aqui Euclides de matemática. Se não curte matemática, você não vai conseguir ler lá os princípios da matemática, mas tá aqui. Então são livros que você pode ir na fé e tentar fazer a leitura analítica, que com certeza você vai se tornar uma pessoa mais sábia. Depois ele fala sobre TV e rádio e todas as fontes de distração e informação que nos circundam, que apenas dão a impressão que a nossa mente está ativa, mas na verdade não está. Mais um problema da mídia aí, de novo. Nós devemos, ele fala, ter os recursos em nós mesmos. E aí, por fim, é o que eu já tinha adiantado, ele dá uma relação de exercícios lá para cada um dos níveis de leitura: elementar, inspecional, analítica e sintópica. Muito interessante esse livro, eu oriento a você adquiri-lo para você melhorar o seu nível de leitura. E é isso, forte abraço, 14 minutos, e até a próxima.